A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom com vocês? Para mim é motivo de grande alegria estar participando desse evento com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema que vocês escolheram, que é o autocontrole. Tema, assim, muito importante nos dias atuais. O autocontrole seria você, propriamente dito, se controlar. Automaticamente a gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Isso é básico na nossa vida. Mas a gente consegue aprender através da história de personagens bíblicos o que é o autocontrole. Eu queria trazer para vocês ao menos 2 ou 3 personagens. Mas personagens que vocês já conhecem. O principal e primeiro que eu gostaria de apresentar seria Moisés. Exatamente Moisés. O Moisés que você conhece, de Êxodo 1, que começa a história dele. Eu queria apontar para vocês 2 falhas no caráter de Moisés no início da caminhada. Quando a Bíblia fala não podendo mais escondê-lo, ela coloca o menino dentro de um cesto e coloca eles no rio Nilo. Não, vai ler a Bíblia. Ela coloca ele na borda do rio, no meio dos juncos. Para com essa história de achar que o menino flutuou na água e foi o jacaré tentando pegar ele. Não, não foi nada disso não. Aí, Moisés é encontrado pela filha de Faraó e o resto você já sabe, ele vai ser adotado e tal. Quando Moisés cresce, em um belo dia ele sai do palácio, ele vai dar uma volta ali onde estavam os escravos e ele vê um egípcio batendo num israelita. Aí, ele olha para os 2 lados, vê se ninguém tá vendo e mata o egípcio. É por isso que eu falo para vocês, não olha para os lados quando você for pecar, porque se for olhar para os lados, pode ser que não tenha ninguém. Olha para cima, porque sempre vai ter alguém lá, sempre vai ter alguém te vendo. Aí você se lasca, se toca e fala, opa, não vou pecar mais, e volta para fazer o que você estava fazendo sem pecar. E aí ele mata esse egípcio e até então ele acha que ninguém viu o crime dele, tá tudo ok, belíssimo. No versículo 13 fala, no dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro, por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Aí Moisés fica com medo e pensou, já descobriram o que eu fiz, e aí ele foge, tá? E aí a história, por enquanto, tá aqui. Mas o que eu queria te mostrar? Olha o caráter de Moisés no sentido de que ele se irrita quando ele vê um egípcio brigando com um israelita e ele mata o egípcio. Aquela pessoa que age por impulsividade, aquela pessoa que bateu, levou, que me fez, vai levar. É esse tipo de pessoa que é Moisés. Como é que um cara como esse vai conseguir liderar um povo de mais de 600 mil homens? Como é que um cara como esse, que é explosivo, que é estressadinho, que é nervosinho, vai conseguir liderar esse povo? Como é que um cara como esse vai conseguir viver o chamado? Se ele foi chamado para ser o libertador, não vai. É exatamente aí que entra. Se a gente não muda, a gente não vive. Se a gente não muda o nosso jeito, a gente não vive as promessas, não vive os planos que Deus já fez pra gente. É nesse tópico, é nesse nível. Aí isso aconteceu no Antigo Testamento. Pouquinho antes disso aqui, a gente também tem José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Ele poderia ter, sabe, guardado aquela mágoa, aquela raiva, aquela dor. Mas o que ele resolve fazer? Opa, inteligência emocional. Eu não vou me tornar exatamente essa pessoa amargurada que é o que vocês querem que eu me torne. Não. Eu vou simplesmente entregar essa dor na mão de Cristo e vou viver a minha promessa. Se foi para cá que o Senhor me trouxe, é aqui que eu vou florescer. E José floresce. José se torna governador do Egito. E ainda estende a mão para ajudar aqueles que o feriram, aqueles que o empurraram, aqueles que o venderam. Porque José entendeu que por mais que eles fizessem tudo para se vingar, ele estava dentro da mão de Deus. E o Senhor o protegia. Ele entendeu que tudo aquilo que os irmãos fizeram apenas serviu de impulso para que o Senhor o levasse mais longe. Porque ele não deixou o eu dele falar. Ele simplesmente se deixou ser guiado pelo Senhor. Autocontrole. Mais uma pessoa que teve autocontrole, Davi. Davi poderia, e por várias oportunidades ele teve a chance de matar Saul.
Saul, o cara que estava perseguindo ele, o cara que queria matar ele, o cara que estava irritando ele. Mas ele fez? Não. Ele teve autocontrole e entendeu que se ele encostasse em Saul, Deus o puniria, porque Saul era alguém que estava acima dele. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Você está conseguindo entender que a gente precisa obedecer? E é fato, olha só. Davi poderia ter se vingado de Saul, até em legítima defesa. Mas quando ele entende que acima de Saul tinha uma autoridade, ele entra no espaço da obediência e o próprio Deus luta por ele. Ele não teve que tocar em Saul. O próprio Deus livra ele de Saul. O próprio Deus resolve a guerra dele. É aquilo quando eu gosto de brincar com vocês, quando eu falo assim, olha só, Judas se mata sozinho. Jesus não precisou levantar uma mão contra Judas. Jesus não precisou se vingar de Judas. Jesus não precisou criar uma situação contra Judas. Jesus simplesmente seguiu o que tinha que fazer. Ele não se distraiu. E Judas se matou sozinho. Você consegue pegar isso? Apenas foca no que o Senhor te mandou fazer. Autocontrole. É foco em saber em que fase você está. Mas nós não fomos deixados a ermo. Não. O Senhor foi, mas Ele nos mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz frutificar em nós o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Abre a tua Bíblia. Gálatas 5:22. Ai, Grazi, por que eu tenho que abrir a Bíblia? Como é que você vai saber se o que eu estou falando está na Bíblia? Você tem que abrir a Bíblia. E se eu estiver mentindo para você, como é que você vai saber que eu estou mentindo? Então abre a tua Bíblia. Gálatas 5:22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que é o fruto? Pensa numa tangerina. É como isso. São vários gomos. E todas essas sementes são lançadas dentro de nós pelo Espírito Santo quando a gente aceita Jesus. Mas elas só vão crescer se você regar. Elas só vão crescer se você deixar o Espírito Santo plantar e frutificar dentro de você. E é aos poucos. Então, se todas essas partes do fruto precisam nascer dentro de mim, significam que vai ter momentos onde eu vou precisar exercer o amor. E o amar na Bíblia é a atitude de fazer o bem. Então vai existir momentos na minha vida onde eu vou ter a oportunidade de fazer o bem. E fazer o bem não significa que a pessoa também vai me fazer bem. Mas significa que eu vou ter a oportunidade de fazer o bem a alguém. Alegria, momentos onde eu vou ter que ser alegre. Paz, momentos onde eu vou precisar exercitar essa paz, independente da agitação que tiver do lado de fora. Bondade, amabilidade, fidelidade. E aí eu chego na mansidão. E a mansidão, biblicamente, não é a mansidão de você ser um frouxo, você ser um bocó. Não tem nada a ver com isso. A mansidão é saber se controlar. Deus não quebrou Moisés. Deus não deixou Moisés de existir. Não. O Moisés estava ali dentro. Deus deu a ele a oportunidade de exercer o autocontrole, de saber ser forte, firme e manso. Significa que ele não deixava as pessoas o tirarem da graça dele. Mas teve momentos na caminhada dele que as pessoas o conseguiram tirar ele da graça. E mesmo assim Deus falou: o homem mais manso da terra, o homem que mais soube ter autocontrole. E por causa disso, ele falava com Deus face a face. Deus não falava com ele de formas aleatórias, alegóricas ou por sinais, não. Era face a face. Olha onde Moisés chegou. Por quê? Porque ele conseguiu ter autocontrole. Porque ele conseguiu ouvir e entender a voz de Cristo. Então, eu e você, que estamos numa geração onde tudo nos irrita, a gente precisa parar e entender que o fruto já foi colocado dentro de nós. Só que é necessário exercitar. Meu pastor, há pouco tempo atrás, pastor Gilmarinho, falou uma coisa, que ele falou assim: quando alguém vem me irritar, eu vou dar um segredo para vocês, vou contar um segredo para vocês, e eu quero compartilhar isso com vocês.
Ele falou assim, olha, conta de 8 a 1 e declara sobre a vida dessa pessoa uma bênção. Como assim? Ele falou, olha só, vou dar o segredo, hein? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deus te abençoe. Sinceramente, eu fiquei meio parada assim, tipo... Mas realmente que tem uma lógica. E eu ensinei para minha filha, eu vou ensinar para vocês novamente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deus te abençoe. Sabe o que significa? Porque o inferno está contando a mesma conta. Mas ela está contando para você exaltar o nome dele. Para você falar, isso é um filho de Satanás. Para você falar, isso é um perturbado do inferno. Para você falar, o inimigo que está se levantando. Só que quando você fala essas palavras, você está dando palco para ele. É ele que está se engrandecendo, porque é ele que fica feliz quando você fala o nome dele. É ele que fica feliz quando você exalta que ele está vencendo, que ele está ganhando. Mas vença ele e exalte o nome de Cristo. Conta de 8 a 1, respira fundo e exalta o nome do Senhor. Não dá palco para maluco, não. Comece a glorificar o nome do Senhor. E eu vou te falar, as coisas mudam porque você está dando a glória devida a Deus. As coisas mudam porque você está percebendo, com certeza, você vai estar glorificando o nome dele. E ele vai descer ao seu favor e vai resolver essa questão que está fazendo o quê? Te irritando. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, a glória vai ser para ele. A prova vai vir para você fazer o quê? Fazer crescer dentro de você o fruto do Espírito. O nome do Senhor vai ser exaltado e a bênção do Senhor vai descer sobre ti. A partir de hoje, jovem, adolescente, exerça o autocontrole sobre as suas emoções. Porque as suas emoções são do Senhor, para o Senhor e eternamente para a glória dele. E é através de você que ele vai exaltar o nome dele sobre essa geração. Que Deus te abençoe. Espero vocês numa próxima oportunidade, que é a paz do Senhor. Paz, gente.